Olá, muito boa noite. Estamos em mais uma live especial, hoje com o Dr. João Gonzalez, que muito me honra estar participando comigo dessa live. Vamos conversar sobre a diabetes tipo 3. Diabetes tipo 3, uma novidade que a gente vai discutir hoje com o Dr. João Gonzalez, o diabetes tipo 3, essa nomenclatura nova que nós vamos aprender com o Dr. Gonzalez. O que significa isso, meu amigo João Gonzalez? Que história é essa de mais um tipo de diabetes? Olá, boa noite, meu amigo Dr. João. Que prazer e que honra tê-lo novamente aqui conosco nessa live. Que legal, muito bom, João. Opa! Muito bom, olha, aqui já temos várias pessoas conosco aqui, João. Eu queria cumprimentar aqui as pessoas, o Felps, a Marina Costa, a Tânia, a Yumi, a Andressa, a Cristina, boa noite, que bom que vocês estão aqui conosco. Dedê, Teodoro, Andressa, a Helena, a Marta, olha, muita gente. A Isabel, um abraço, Isabel, depois me manda um direct, eu quero saber como é que você está. Muito bom ter você aqui. O Fernando, muito boa noite, que bom que você está conosco aqui, muito bom. Olha, João, uma alegria. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui. Eu tenho certeza que eu e as pessoas que nos seguem vamos aprender muito hoje sobre essa nomenclatura que você vai nos apresentar, o diabetes tipo 3. Doutor João, meu amigo, endócrino, parceiro de promoção de saúde, parceiro do canal do YouTube. Parabéns, João, pelo seu canal. Eu quero que já de cara você vá dizendo aqui para as pessoas como que as pessoas podem acessar lá seu canal, informações de primeira, com um cunho técnico, científico e bom humor, o que é interessante. O João, ele tem essa diferença, né? Eu sou mais sisudo, mais sério, o João é mais descontraído, é uma beleza, João. Muito boa noite, João. Um prazer ter você com a gente aqui. Boa noite, Carlos. Me ouve bem? Sim, te ouço bem. Tá ok, tá. Muito boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Mais um bate-bola aí, né? Cardiologia, né? Aqui nosso amiguinho coração, né? E nosso amiguinho pâncreas aqui, né? Sempre trabalhando juntos, né? Uma causa maior que é a saúde de todos, né? Então, aí o que acontece? A gente está procurando passar essas informações, né? Que realmente, como você está colocando, é uma nomenclatura nova, nem tão bem aceita por alguns outros colegas, mas ela existe, né? Então, nós estamos aqui para debater, explicar, mas o mais importante do que olha, estou ganhando parabéns do Super Edu aí. Maravilha, maravilha. E aí a gente só tem a agradecer, né, a oportunidade, né? E a gente começou aí no YouTube com seu apoio, e agora a gente já está fazendo alguns. Estamos melhorando aí aos poucos, né? Tem um suporte técnico muito bom do Adilson, que é o meu TI. E em cima disso aí, a minha filha me ajuda também nos bastidores, né? Então a gente vai fazendo aí a divulgação para que as pessoas realmente tenham as informações adequadas do que a gente quer passar adiante, né? Verdade. Então, porque é aquela história, né, Carlos? Coração, diabetes, pâncreas, dedão do pé, tá todo mundo junto, junto misturado, né? Cérebro, não tem como, né? Então aí vem essas colocações, né? Eu fiz uma live no meu canal há um tempo atrás, fiz duas lives aí, entre aspas, muito próximas uma da outra, mas era importante que o tema teria muito a ver. Eu abordei uma parte delas, foi sobre pacientes com HIV, soropositivo, e diabéticos juntos, e Alzheimer. São três entidades, aparentemente, uma coisa que nós não conseguiríamos ver na década de 80, 90, quando só tínhamos o AZT como tratamento. Hoje, felizmente,
O paciente HIV é muito bem tratado, a infectologia avançou muito, e aí a gente conseguiu aí adequar, só que acontece, aí a pessoa vai ficando velhinha, começa a aparecer os outros problemas, né? E aí esses outros problemas a gente tem que dar conta. E aí é essa história do diabetes tipo 3, né? O que é esse diabetes tipo 3? É importante deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Aliás, eu estou recebendo aqui umas mensagens aqui, Carlos, né? Se eu não der um salve aqui, eu vou ter problemas aí, né? Tem o pessoal aqui, dá uma olhadinha aqui, é impressionante aqui. Temos o pessoal aqui da Faculdade de Direito do Mackenzie, que está assistindo a gente também, né? Que bacana. Tem pessoal da medicina da Uninove de Osasco, pessoal da medicina da PUCamp, da Escola Paulista de Medicina e da Faculdade de Medicina Jundiaí. Então, todo mundo aí junto, conectado, né? Acompanhando a gente. E, obviamente, a famosa turma da Menor, que nunca pode deixar de estar ausente, a turma da Menor e as gatinhas do Japi, né? Uma assim, honra, sendo o que... Uma honra, né? Você atrai mesmo pessoas, esse modo descontraído de levar informação em saúde, é muito legal. E tá de parabéns, viu? Carequinha, família Gonzalez, Que bacana, que bacana. É só água. Então, o que acontece? Então, entrando no tema. Diabetes, é importante que a gente saiba o seguinte. Diabetes tipo 1 não é menos grave nem mais grave que diabetes tipo 2, nem é menos grave mais grave que diabetes tipo 3. São 3 entidades diferentes. Então, é importante que a gente tenha essa noção. Então, não é o paciente começa com diabetes tipo 1, depois ele vira tipo 2, depois ele vira tipo 3, não é nada disso. São coisas diferentes. Vamos entender a situação. É um tema difícil, tá? Um tema difícil. Eu espero ser claro o suficiente para que todos tenham compreensão do assunto e possam captar a mensagem, né? Para que a gente possa entender. Então, eu vou dar um breve resumo, Carlos, né? Se eu me estender muito no tempo, você já sabe, você mete a tesoura aí. Então, aí o que acontece? O diabetes tipo 1, né? Para todos nós que estão com a gente aqui, né? Pedro Rinco chegando, mais um paciente nosso aí. Pedro, salve aí, né? Aí o que acontece? O paciente diabetes tipo 1 caracteriza-se, na maioria das vezes, em sendo crianças ou adultos jovens que tem um distúrbio, tem um problema na célula beta, a célula que fica aqui no pâncreas, que produz insulina. Tratamento para essa pessoa, quando é diagnosticada com diabetes tipo 1, é insulina. Ponto final. Existem vários tipos de insulina, como a gente já colocou em outras lives que nós falamos, né? Existe a insulina, igual óculos, né? Existe óculos para longe, existe óculos para perto, existe óculos bifocal, né? Então nós temos insulina que nós usamos uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, outras 4, 5 vezes ao dia, vai dependendo da situação que o paciente está. Esse é o diabetes tipo 1, tá? O diabetes tipo 2 normalmente acontece em pessoas acima do peso. Antigamente a gente falava acima dos 45, 50 anos. Hoje nós estamos encontrando, você com certeza já se deparou com essa situação, pacientes diabéticos tipo 2 com 20 anos de idade, com 18 anos de idade, né? Em função da obesidade, do erro alimentar, da alimentação riquíssima em fast food, em carboidratos, em especial farinha branca. Aí entra pizza, pão de queijo, tudo que é gostoso excessivamente, só que tem um preço, né? Tem um preço, é igual usar cartão de crédito, é super gostoso, só que tem um preço, a conta chega, né? E o pâncreas não dá para ir no mercado amanhã me dar um pâncreas aí, é meio complicado. Então o diabetes tipo 2, ele vai cansando o pâncreas e você não consegue ter uma resposta favorável a esse tratamento. Ô João, só uma questão aqui, interessante a sua colocação no diabetes tipo 2, que está relacionado ao estilo de vida, obesidade, sobrecarga de carboidratos. Então, eu poderia comparar a hipertensão, a pressão alta está para o coração, como o carboidrato está para o pâncreas, levando ao pâncreas a uma fadiga, um cansaço e levando um diabetes tipo 2, é isso mesmo? Exatamente isso aí. O pâncreas, todas as nossas células vão se tentando regenerar. Só que as glândulas, elas vão minguando, né? E veja bem, a vovó não vai mais produzir óvulos, com 90 anos não vai ganhar neném, porque os ovários atrofiam. Testículos também vão diminuindo sua potência. Você não vai crescer mais. Então as glândulas elas vão diminuindo.
E o pâncreas, a tireoide, acontece a mesma coisa com a tireoide. Depois dos 40, 45 anos de idade, a incidência é maior de hipotireoidismo. E aí o que acontece? A gente tem que estar muito atento. E, infelizmente, as pessoas às vezes não se atentam a isso. Você vai ter que pagar esse preço mais lá na frente. Tá? Enquanto você tem aí 20 anos de idade, 30 anos de idade, o pâncreas, depois ele vai cansando. Vai cansando. E a gente chama sempre atenção, o pessoal que já tem antecedentes familiares de obesidade mórbida, de diabetes, de hipertensão, de colesterol, corre todo mundo junto. A sua analogia foi muito bem colocada aí, né? Aí o que acontece? Então, diabetes tipo 1, ok, crianças ou adultos jovens, normalmente isso. Tem o diabetes gestacional, que pode ocorrer, novamente o nome já está dizendo, durante a gestação. E existe uma grande chance depois do parto, passado 1 ano, 2 anos, aparecer o diabetes tipo 2, em função da não mudança de estilo de alimentação. Né? O diabetes tipo 1, então o colega está perguntando aqui. Luiz Gustavo Costa. Luiz Gustavo Costa, direto de Taubaté, perguntando para você. Taubaté, terra do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. E, então, o diabetes é irreversível? Olha, essa é uma excelente pergunta. O diabetes tipo 1, até o momento, ela é irreversível, salvo se você conseguir fazer um tratamento com células-tronco, né, e conseguir fazer uma, entre aspas, reversão do quadro. Né? O diabetes tipo 2, né, eu não quero aqui ficar fazendo chantagem emocional nem milagres, mas quando a gente pega no início e o paciente realmente faz atividade física, não é, eu ando. Gente, andar não é atividade física, somente. Né? Há pessoas que são limitadas do ponto de vista cardíaco, não dá para ele fazer outras, mas na maioria das vezes, a pessoa pode procurar um profissional de educação física, uma academia, uma orientação, né? E sair da inércia, né? A primeira lei de Newton, né? Sai da inércia e vamos para frente, né? Porque não dá. Tem que fazer alguma coisa. Tempo, a gente tem que cavar o tempo. Tem que cavar o tempo. Não é fácil, eu concordo. Mas tem que fazer alguma coisa. O diabetes, agora entrando no diabetes tipo 3, o que aconteceu com isso aí? O diabetes tipo 3 está intimamente relacionado com a doença de Alzheimer. Tá? Essa é o grande pulo do gato. Então, o que nós temos que lembrar? Quando você está já deve ter, todo mundo que já viu, assistiu filmes, né? Na qual, quando você chega com uma fumaça, com fogo perto dos detectores de incêndio, né? Eles soltam a água, né? Aqueles sprinter, né? Vão soltando a água. Essa situação é mais ou menos o que acontece no nosso organismo. Quando a glicose passa na frente das células beta pancreáticas, tá? Existem os receptores de glicose que estão no pâncreas, são chamados de GLUT2. Esses GLUT2 percebem a glicose e jogam a insulina. No músculo, nas pernas, na coxa, no braço, existem os chamados GLUT4, são outras proteínas transportadoras de glicose. Então, toda vez que a célula ela literalmente entrar no interior da célula, ela precisa que esses transportadores de glicose eles fiquem na superfície, a glicose acopla e ela é interiorizada. Aí, tranquilo. O que se notou foi o seguinte, que as pessoas que estavam, ainda não eram diabéticas, tá? Elas já tinham um grau de glicemia no limite, e tinham uma alta concentração de insulina no corpo, em função da baixa atividade física e o aumento da circunferência abdominal. Tá? A circunferência abdominal, hoje os parâmetros atuais, eles recomendam 102 centímetros para o homem e 88 para a mulher. A mulher leva desvantagem, né, João? A mulher leva desvantagem. Então, a gente tem que dar um salve aí, que realmente tem que tomar atenção. Então, as pessoas estavam com os níveis de insulina acima do esperado, repito, não tinham diabetes, só que esse aumento da insulina circulante, junto com a glicose que ele está ingerindo, elas passam diretamente à barreira chamada barreira hematoencefálica, tá? E elas caem diretamente no cérebro, e o cérebro ele não precisa da insulina, literalmente, para interiorizar a glicose. Tá? As células do sistema nervoso central, elas captam a glicose com facilidade, então elas não precisariam. Só que a insulina ela é interiorizada. E ao que ela entra, literalmente, também no interior das células neuronais, ele começa a criar uma resistência insulínica intracerebral. E essa resistência insulínica, ela vai acumulando e vai formando uma substância chamada beta-amiloide. Esse beta-amiloide e outras substâncias,
que vão formando, entre aspas, uma gelatina. O nosso cérebro ele foi formado ao longo da evolução. Os primeiros sistemas nervosos que estavam presentes nos cordados eram os peixes, né? Peixes, depois vieram os anfíbios, vieram os répteis, vieram as aves, depois vieram os mamíferos. Você viu que a sogra não entrou na linha evolutiva, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, não existe uma área no cérebro, né, que é chamada de hipocampo. A palavra hipocampo, né, hipo, em grego, significa cavalo. Hipopótamo, hipódromo, né, hipocampo. Então, hipocampo significa cavalo marinho. Ele tem um formato, porque os anatomistas associaram o formato dele para como fosse uma interrogaçãozinha, como lembrando um cavalo marinho. E ele é dividido, o hipocampo, em 3 áreas. CA1, CA2 e CA3. O CA significa corno de Amon 1, corno de Amon 2 e corno de Amon 3. E junto com eles existem as células da glia e os astrócitos, né? Astrócitos é o nome dado às células que têm formato de astro, né? De estrelas. Então, elas são assim, todas espalhadas, né? Então, no hipocampo é onde fica a nossa memória momentânea. E quando a memória ela é importante, ela sobe de nível e vai para a diretoria. Onde fica a diretoria? Né? Atrás da careca brilhante. Fica o quê? O córtex. Fica no córtex cerebral. Então, no córtex fica a memória definitiva. Então, é o aprendizado. Por isso que é importante a pessoa ter sempre essa boa interconexão entre a memória temporária, depois ela fortalecer através de estudo, repetições, e aí o que vai acontecer? Vai mandando as informações para o nível superior, que é a parte do córtex. E infelizmente, os pacientes, quando têm esse início de alteração metabólica, você acaba tendo os níveis de insulina mais altos e dando uma resistência insulínica cerebral. Essa resistência insulínica cerebral, ou seja, ela não funciona legal. E começa a formar uma gelatina. Essa gelatina realmente vai dando problema. E infelizmente, culmina com que a gente já deve, com certeza você se depara também diariamente, pacientes com o início de Alzheimer. Alzheimer que foi descrito em 1902, um médico alemão, muito bom, anatomista, e ele fazia as autópsias, né? E ele avaliava que tinha uma gelatina. Naturalmente que as coisas foram avançando de 1902 até 2021, né? Embora algumas coisas não avançaram, né? A mente humana parece que ainda está presa no passado, mas note que as informações elas vão mudando, vão melhorando. E aí hoje, então, o pessoal está relacionando o diabetes tipo, essa resistência insulínica cerebral ao diabetes, o chamado diabetes tipo 3, que é diferente, e curiosamente, ele antecede o diabetes tipo 2. Né? E depois a pessoa, normalmente, culminaria para diabetes tipo 2. Não obrigatoriamente, né? Mas caminharia para essa situação. E aí esse link com o coração, eu já vou passar a bola para você, porque envolveria o quê? Se a pessoa ela está acima do peso, excesso de insulina, hipertensão, colesterol, sem atividade física, circunferência abdominal aumentando, nosso amiguinho aqui, bate forte coração, vai abrir o bico, né? Aí eu jogo a peteca para você, Carlos. Aí o que acontece com o nosso coraçãozinho, Carlos? Olha, João, muito legal a sua explanação, muito didática, muita informação, uma aula de anatomia, de fisiologia e de fisiopatologia. Agora eu entendi por que tem gente da Uninove, da FMJ, da PUCamp, assistindo, da Escola Paulista assistindo, porque é uma aula, né? E claro, muito legal a sua colocação. E eu aprendo muito sempre que encontro com você, nas suas palestras, nos nossos encontros. Parabéns e obrigado por nos ensinar. E interessante, essa expressão resistência à insulina, eu ouvi na década de 80, quando eu estava na Faculdade de Medicina, e aí já começaram os estudos para a questão da resistência à insulina e associação com hipertensão arterial. Então, olha como essa conexão, né, do diabetes, do metabolismo da glicose com a aterosclerose, com a hipertensão, com as doenças cardiovasculares, isso vem de muito tempo. E como você falou, a gente só vai acumulando as evidências da importância da adoção do estilo de vida saudável.
Eu acho que esse é o ponto-chave e talvez seja o ponto mais importante dessa live hoje. Você nos apresentou essa nova classificação do diabetes tipo 3, que está relacionado à demência. A demência é um quadro gravíssimo, um quadro incapacitante, um quadro que impacta a pessoa, mas impacta a família, porque você precisa de cuidadores, porque a pessoa fica incapaz. Então, olha como isso é importante e como nós podemos prevenir essa condição através do estilo de vida saudável. Né? Não, com certeza. E a gente sempre fala que o amanhã depende de hoje, né? Então você tem que plantar hoje, né? Não adianta viver o amanhã, mas você tem que plantar hoje, né? Existe a parte genética, né? Ela pesa muito, né? Mas o comportamento e o estilo de vida é mais 50%, praticamente em tudo isso, né? Então o que a pessoa ela tem que ter? Ela tem que fazer a parte dela. E aí entra a história da alimentação, e as pessoas elas não abrem mão do erro alimentar. É só hoje. Eu sempre brinco com as pessoas. Só de sexta-feira, doutor. Existem 52 sextas-feiras no ano. Para quem não sabe, existem 52. Segundas, terças, quartas, quinta, sexta, sábado, domingo. 52 vezes 7 dá 364. Mais um dia que dá 365. Então, existem 52 dias. Então, se a pessoa começa na sexta, sábado e domingo com erro alimentar, então 166 dias do ano ela está errada. É uma nota baixa, ela está reprovada de ano. Aí o que acontece? Aí depois começa, chega num consultório, doutor, eu não como nada, está aqui meu marido de prova, o marido está com uma cara de coitado, que se ele abrir a boca ele apanha, né? Ou vice-versa, né? Ele abraça. Então o que acontece? A pessoa ela tem que reconhecer o seu limite e fazer atividade física. Né, a atividade física dentro do limite dela, que seja uma vez por semana, depois tente 2, tente 3, tente fazer alguma coisa, né? Troque o hábito de usar o carro para andar a pé, busque alternativas, né? Não precisa ser nenhum atleta olímpico aí, andar 50 quilômetros num dia, como eu já fiz 2 vezes, 3, devo fazer mais uma esse ano aqui. Mas é que acontece, essa situação a pessoa tem que ter a decisão, tem que estar com atividade, ou, enfim, se a pessoa já tem que lembrar o seguinte, muitas pessoas que têm 40 anos, 50 anos hoje, a mãe, e a pessoa está às vezes obesa, muitas vezes ela não tem culpa disso totalmente. Ela tem um fator genético, que às vezes a mãe ela tinha diabetes gestacional. E o diabetes gestacional, ele favorece o aparecimento de crianças chamado GIG, né, grande para a idade gestacional, acima de 4 quilos, e depois na idade adulta aumenta a chance do diabetes. Por isso que a pessoa tem que ter atividade física. Porque a atividade física é o único cara que vai fazer com que você tenha uma captação de glicose favorável e você interiorize essa glicose. Eu uso medicamentos que auxiliam também na resistência insulínica. Existe a pioglitazona, né? Existe a metformina, mas esses medicamentos, pasmem, são 5 vezes mais lentos do que a atividade física. 5 vezes mais lento. Então, você vai ter que tomar 5 vezes a dose que você toma de metformina, vai tomar 5 vezes a dose, você vai se intoxicar, sendo que se você colocar um boné e começar a fazer atividades físicas, caminhada, mas depois você vai aumentando essa caminhada dentro do que a pessoa puder fazer, naturalmente, a gente respeita, porque a pessoa tem que sair da inércia, tem que fazer a parte dela. Então é impossível a pessoa querer alguma coisa na vida se ela não fizer a parte dela. Essa é a queixa que a gente sempre se depara. As pessoas querem colher, mas ninguém quer plantar, ninguém quer regar, né? Então, todo mundo vê as pingas que você toma, ninguém vê os tombos do salão. Verdade, João. Olha, João, o Luiz perguntou para a gente aqui, para comentar das complicações do diabetes. Eu queria que daqui a pouco você respondesse essa pergunta. E o Rodrigo está perguntando das drogas com capacidade de dissolver as placas do colesterol e desobstruir as artérias. Se existem? Existem sim, são as estatinas, e aqui é importante a gente mencionar que a estatina é uma droga já muito testada, segura, que previne o infarto, o reinfarto, previne a doença aterosclerótica cerebral. Então, uma droga muito importante e tem estudos mostrando, inclusive, que reverte o processo aterosclerótico. É claro que é muito importante a gente chegar antes da placa de aterosclerose, de gordura
da parede do vaso já está instalada. É isso que a gente está comentando aqui. É importante a gente prevenir essa condição. Uma vez que já está instalada, a estatina ela tem essa característica de conseguir remover parte dessa gordura que está na parede do vaso. É claro que tem as estatinas mais potentes, né, particularmente a rosuvastatina, que tem esse papel de remover essas placas de colesterol e desobstruir as artérias, sim. Mas eu enfatizo a importância de prevenirmos, de chegarmos antes da doença instalada através da adoção do estilo de vida saudável. Alimentação saudável, atividade física regular, não é aquele atleta de fim de semana não, né, João? Eu trabalhava na UTI, na emergência cardiológica, no sábado. O que eu atendia de atleta de fim de semana, jogador, que ele com aquela barriguinha, muitas vezes tinha aquela cervejada antes e depois da bola e depois ia parar lá na UTI com um infarto. Por quê? Porque só fazia aquele futebol, ele estava mais interessado no churrasco e na cerveja do que na prática regular de atividade física. Então, atividade física regular, alimentação saudável, o não fumar, isso é muito importante para prevenir as doenças cardiovasculares ateroscleróticas. E também não abusar do álcool, porque o álcool também é um problema. Então, esses são os pilares da saúde, né? Mas comenta um pouquinho para o Luiz as complicações do diabetes. Nós já vimos agora com diabetes tipo 3, a resistência de insulina no cérebro, levando a doença de Alzheimer, o quadro de demência. E o diabetes tipo 1 e tipo 2, o que eles causam aí no organismo? Olha, quando a doença ela está bem controlada, vida normal. Vida normal, graças a Deus, sem nenhum maiores percalços, tá? Agora, quando ela está mal controlada, isso vale tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2, nós começamos de cima para baixo, aumentando a chance de problemas. Aumenta a chance de acidente vascular cerebral, o derrame, né? Aumentam as chances da retinopatia diabética, descolamento de retina, né? Aumentam as chances de obstruções das carótidas em função do aumento dos níveis de LDL colesterol e dos níveis também de triglicerídeos. Descendo, aumentamos as chances cardíacas, infelizmente, de infarto agudo do miocárdio, de arritmias e miocardiopatias diabéticas. Descendo, nós vamos chegar nos rins, aumenta em muito o grau de insuficiência renal, né? E chegando em membros inferiores, os riscos de trombose. Então, o que acontece? O paciente ele tem que ser visto como um todo, tem que enxergar, ser visto como um todo. Nós tivemos essa doença aí, que está, esse vírus que está, eu não vou falar o nome, porque às vezes é cortado no Instagram, mas essa enfermidade que nós estamos passando atualmente nessa pandemia, aí o que está acontecendo? Muitas pessoas que não são diabéticas estão desenvolvendo diabetes em função do vírus. Tá? Eu já tive aqui 5 casos de pessoas que não eram diabéticas e foram parar na UTI com glicemias acima de 600, em função do SARS-CoV-2. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento. Tá? Eu estou falando de pessoas jovens, de 40 e poucos anos, hoje acabou de chegar um também, 54 anos de idade, foi parar na UTI também em função dessa situação. E o que a gente não sabe exatamente como é que esse vírus ele se manifesta. Ele realmente está atacando bastante gente. Ó, o João Barros, que chegou aí, da Uninove de Osasco, é gente fina também. Né? Então, o que acontece? Em relação às estatinas que você colocou, Carlos, eu faço questão de relatar que a gente se depara, que a gente está no YouTube, a gente coloca os nossos vídeos, né? Longe de serem perfeitos, mas está muito longe de ser imperfeito. Todos os dados que nós colocamos são dados científicos ancorados. E o que a gente vê são um monte de oportunistas querendo views, querendo não sei o quê. Eu não estou aqui, como eu não vivo do YouTube, a minha profissão é assim como a sua, nós somos médicos, né? Nós temos que defender a saúde e a ciência e fazer com que as coisas estejam de modo favorável. O pessoal fica metendo a boca na estatina, não sabe o assunto de nada, né? Começa a misturar a estação. Cara, é uma coisa extremamente desagradável, né? A falta aí é que acontece, o paciente, por vezes, ou às vezes ele tem aquela famosa amiguinha, primo, não sei das quantas, que é metida a doutor, começa, não, porque eu vi que deixa cego, dói a perna, faz isso, faz aquilo. Eu falei, às vezes é melhor doer a perna do que doer o coração, né? Então a gente tem que estar com algum. Então
A gente sempre pede para a pessoa, não vá entrar na onda aí de pessoas oportunistas que querem se gabar. Pegue as informações com o seu médico. Se você não está satisfeito com o seu médico, existem outros médicos. Eu falo isso para todos os pacientes meus. A minha opinião é essa, né? Então, essa situação é que deixa a gente um pouco chateado, né? Porque você fica num desgaste, além de você combater a enfermidade, você tem que combater a ignorância. E nós já estamos cansados de ver isso aqui, dia a dia, mais de um ano, né? No nosso cenário que nós temos hoje. É verdade, João. Eu quero reforçar isso, concordo plenamente com o que você falou. Infelizmente, muitas informações no YouTube, na internet, não tem cunho científico, tem o cunho apenas de polemizar, e isso não é o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é levar informação técnica, científica e da nossa experiência também, a nossa vivência. João, sabe que eu tenho muitos pacientes, surpreendentemente, acima de 90 anos. Muitos. Eu tenho uma de 104. Olha, eu não tenho. Centenário eu não tenho. Mas, olha, muitos... Eu tenho uma de 104 e com a filha de 80 e pouco que vem comigo também. A jovem, a mais jovem, né? A mais jovem. Então, olha, eu faço questão, todos os meus pacientes muito idosos, eu faço a pergunta: qual é o segredo da longevidade? E tem um parâmetro que eu observo, João, nos exames. Olha, a maioria, eu não posso te quantificar isso, mas a maioria, glicose normal e colesterol baixo. Colesterol baixo. Sim. Essa combinação. Mas isso é o que eu vejo. Mas sempre essas pacientes, a maioria mulheres, viu? A maioria mulheres. As mulheres vivem mais do que os homens. Sim, vivem mais que o homem, ganham mais na aposentadoria, aposentam antes. Cadê os direitos iguais dos nossos pobres coitados aqui? As mulheres, elas têm que aguentar ainda os homens, ainda bem que elas vivem mais do que a gente, né? Mas, oremos. Então, ô João, e interessante o que eu pergunto, e é sempre a resposta vem por aí. São pessoas, são ativas fisicamente, são pessoas que têm uma alimentação saudável. Muitas vezes falam da importância do trabalho, mas também dos bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Olha, eu ouço isso dessas idosas. Da qualidade de vida. A qualidade de vida é medida pela qualidade dos nossos relacionamentos. Tão importante isso. Então é um conjunto, né? Mas sem dúvida me surpreende quando eu vejo os exames, glicemia normal e colesterol normal nesses pacientes muito, muito jovens, muito idosos. Não, e com certeza. Então é uma situação. Na última, eu estou lendo o livro O Verdadeiro Criador de Tudo, do Miguel Nicoleles. Eu sorteei, inclusive, numa live que nós fizemos, nós sorteamos 5 livros dele. Ele aborda exatamente na evolução até chegar no Homo sapiens, né? O Australopithecus, o Neandertal, todos os outros hominídeos que estavam antes de nós. E o que eles observam é o seguinte, que aqueles que se desenvolviam mais, que tinham a melhor relação intersocial. Né? Então, essa é super importante. Então, aí a pessoa que viaja mais, passeia mais, não precisa ir para Paris, para Estocolmo, pode ir lá passear na região, ou seja, ela ter vários amigos, gostar de música, né? Aí entra também o pessoal que trabalha aí com artesanato, também favorece, né? São outras habilidades, né? Senão a pessoa só faz aquilo ali, né? Então, a pessoa tem um misto, né? Ouvir músicas inteligentes de preferência, né? Nem vou falar de tipo de música, senão eu vou derrubar a nossa live. Mas aí o que acontece? O que a gente quer isso, e somente bate de frente, porque isso dá uma melhor qualidade de vida para a pessoa, isso dá uma menor resistência insulínica, a pessoa se mexe mais. Hoje as pessoas elas pensam que encontrar as pessoas é somente ficar comendo, ficar bebendo. Isso não é esse. Pô, cara, vamos em tal local que a gente vai comer. Cara, eu tenho comida em casa, graças a Deus. Não é esse o objetivo. O objetivo é você bater um papo, você trocar uma ideia. Aqui a Regina Molina coloca um ponto muito boa. Dá gargalhada na vida. Isso é importante. Porque tem uma frase antiga que diz: quem não sorri, não vence. Tá?
Então, por isso que o sorriso ele é importante. Por isso que nós temos aí 32 dentes viçosos no adulto, né? Para que a gente possa mostrar. Sabe uma curiosidade, né? Nós temos 52 semanas no ano, né? 52 semanas, temos também, no baralho existem 52 cartas e nós temos também 52 dentes. São 20 os chamados dentes de leite e depois chegaram os próximos 32. Então, quem não tiver palpite para a Mega Sena pode jogar no 52. Muito legal. Olha, João, tem muita gente aqui nos acompanhando. Nós estamos com 34 pessoas conosco agora, mas eu queria agradecer aqui, olha, o doutor Fábio Faleiro, ele é um parceiro aí do Acelerador Médico, também o nosso amigo, colega geriatra, doutor Fábio Turrini, aqui com a gente. Muito obrigado pela honra de estar com a gente aqui. Muito legal. João, nós sabemos que temos novidades aí no tratamento do diabetes, né? Alguns medicamentos vieram revolucionar, diminuir a mortalidade, particularmente aqueles com doença cardiovascular. Então, quais são essas novidades? Conte para a gente aí como é que você tem tratado o diabetes. Olha, as ferramentas que nós temos hoje, de 15 anos para cá, as coisas mudaram e mudaram para melhor. De 15 anos para cá, nós tivemos a chegada dos chamados inibidores da DPP-4, né? Eles bloqueiam o glucagon. O glucagon é um cara que aumenta a glicose, é um hormônio produzido pelo pâncreas. Nosso amiguinho pâncreas está aqui, né? Então, o pâncreas é um órgão misto, né? Tem a função exócrina, que ele produz bicarbonato, lipase, amilase, né? A função exócrina, e tem a função endócrina. E a função endócrina se caracteriza principalmente pela produção de insulina, que ela coloca abaixo os níveis de glicose, mas existe um hormônio ao contrário, que é o glucagon. E o paciente diabético tipo 2, tá, tem um aumento desse glucagon. Então, quando você usa esses inibidores da DPP-4, você bloqueia esse glucagon. É como você diminuísse a quantidade de lenha na fogueira, né? Então, ele não deixa entrar lenha na fogueira. Esse exemplo da fogueira, um amigo meu me ensinou, então a gente procura sempre usar, porque vale muito a pena. Outra situação, a fogueira é o diabetes, né? Eu sou o bombeiro, né? Então eu coloco essas medicações. Aí os nomes comerciais é o Galvus, Januvia, Atraenta, Nesina, né? Essa família dos inibidores da DPP-4. Existe uma outra classe muito boa que tira a lenha da fogueira. Ou seja, a fogueira vive de lenha. E se eu tirar a lenha da fogueira, ela diminui. Ou seja, eu jogo a glicose para fora. São chamados SGLT2. Né? Os inibidores são os transportadores de glicose que ocorrem a nível do rim. Né? Sódio-glicose. E aí o que acontece? Os dois principais que a gente usa seriam os nomes comerciais. A empaglifosina, que é o Jardiance, e a dapaglifosina, que é o Forxiga. Os dois de altíssimo nível, muito bons. Eles trabalham nessa situação, tirando a lenha da fogueira. E existem os medicamentos, os dois combinados, né, que são utilizados também. Outra classe de medicação muito boa são os chamados os análogos de GLP-1. Né? Aí vou colocar os nomes comerciais para o pessoal se identificar mais. Nós temos aí, são dois que são semanais, aplica-se uma vez por semana. Né? Pode ser usada essa caneta, isso aqui é do Trulicity, ou pode ser usada essa outra caneta aqui, que é do Ozempic. Né? Que são dois medicamentos, o Ozempic e o Trulicity, uma vez por semana. E existem outros medicamentos que são usados diariamente, entre eles é o Saxenda e o Victoza. Os quatro ajudam, eles têm uma atuação no núcleo arqueado do hipotálamo, né? A palavra hipotálamo significa abaixo da cama, tálamo seria quadrado, leito, cama. Né, hipotálamo abaixo da cama. Então, no hipotálamo, que existem 12 núcleos de pares, né, paraventricular, existe o paraventricular, existe o núcleo arqueado, né, núcleo supraóptico, existem 12 pares cranianos, 12 pares de costelas, né, 12 meses no ano. Vamos gravando o pessoal da faculdade aí, né? E aí o que acontece? Essa situação, quando eu uso os GLP-1, eu bloqueio um hormônio que existe no núcleo arqueado, chamado neuropeptídeo Y. Neuropeptídeo Y é um peptídeo, um neurotransmissor, formado por 36 aminoácidos, que foi descoberto em 1982 no Japão por um cientista chamado Tatemoto, né? E na qual ele observava que ele estava relacionado com apetite.
Juntamente com ele também tem uma inibição de contração e esvaziamento gástrico. Então, que no estômago, a parte final do estômago, deixa eu colocar aqui, acho que fica melhor assim. O alimento ele entra aqui por cima, né? A pessoa come, desce, passa por aqui e cai no estômago. Aí ele tem que sair para o outro lado aqui. Essa saída aqui é como se fosse um porteiro para o outro lado. A palavra porteiro, em grego, significa piloro. Por isso que é o piloro, é o porteiro de entrada. Ele vai para o duodeno. Então, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, a pessoa ela come e já se sente satisfeita, né? Porque aumenta a saciedade. E ele acaba inibindo um hormônio também no estômago chamado grelina. Então, é uma série de ferramentas novas. Está iniciando essa semana aqui o Congresso, o ADA, o Congresso Americano de Diabetes. Ele tem recebido algumas highlights. E a semana, dentro de 15 dias, vai ter um endodebate com um médico aqui do Brasil, muito bom, que é o Dr. Carlos Barra Cury, e nós temos o prazer de estar presente. Vai ser, normalmente, em função da pandemia, vai ser tudo online, mas um curso excelente. Ele está seguindo a linha que existia anteriormente do curso do professor Chakra, né? Eu tive o privilégio de fazer durante 21 anos o curso do professor Chakra, né? A gente procura sempre estar atualizado. E a gente vê que sempre existem novidades, né? E a ciência não pode parar, né? A ciência não para. A ciência não é perfeita, tá? Mas o radicalismo é totalmente errado. Agora, a ciência ela vai sempre melhorando. Eu já dei esse exemplo uma vez numa live minha, a respeito de Aristóteles, né? Há 350 a.C., ele dizia que a física no espaço é a mesma física que nós temos na Terra. Era diferente, está errado, a física é física, é igual, né? Depois dele veio Ptolomeu. Ptolomeu disse que a Terra era o centro do universo, todos os planetas giravam ao redor dela, o Sol também, né? Isso perdurou até 1500, 1600. Aí quem acabou quebrando esses paradigmas foi Giordano Bruno e o Galileu Galilei, né? E aí só que tiveram problemas com a nossa querida Inquisição, a época que teve a Inquisição. E depois tivemos Isaac Newton, né? 1666, né? Quando teve a peste negra em Londres, né? Ele se refugiou no interior da Inglaterra, e no interior da Inglaterra, o que ele teve? Ele fez as três leis da mecânica, né? Inércia, força máxima e desaceleração, ação e reação, né? E o que está faltando hoje é a quarta lei de Newton, o pessoal aplicar, que é o bom senso, né? Depois dele, ele dizia que a luz não mudava a trajetória. Há um gênio que era Isaac Newton, hein? Né? Um gênio, né? Eu tive o prazer, o privilégio de estar em carne e osso. Eu repito o que eu estou falando, bota aí, pode me cobrar. Eu tive em carne e osso conversando com o Isaac Newton. Calma, fiquem tranquilos, né? O que acontece? Porque eu fui no túmulo do Isaac Newton. Eu estava em carne e ele em osso, né? Na abadia de Westminster, em Londres, foi quando eu morei na Inglaterra nos anos 90, né? Tá certo que foram somente 4 dias que eu morei, mas eu morei. Aí que acontece. Depois de Isaac Newton, nós tivemos aqui Einstein, né? Em 1919, grava, fica fácil, quando ele mostrou a teoria do espaço-tempo. Então, notem que as coisas vão mudando. E agora o Einstein está sendo contrariado pela física quântica. Aí eu pergunto, estava todo mundo errado? Não, cada um foi colocando um tijolinho. Né? E aí o que acontece? Viram outros, né? E eu também não sou o dono da verdade, e nem quero ser dono da verdade, eu prefiro ser amigo do dono da verdade, é bem melhor assim, né? É igual lancha, né? Iate, né? É bom, não é bom você ter um iate, é bom você ter um amigo que tem iate. É melhor, né? Ô, João. Aliás, cara, você está me devendo passear naqueles 2 iates que você tem, né? Quando eu estive no seu foi maravilhoso, então eu tenho que... maravilha, né? Ô, João, olha aqui, voltando aqui a pergunta, o Ricardo Luiz está perguntando, remédio para baixar colesterol faz mal ao coração? Então, aquilo que a gente falou, né? Essas informações, às vezes, truncadas na internet, e eu digo que não. O remédio para baixar o colesterol, ele protege o coração. E aqui, a Cris Ramos, toma estatina, sou um atleta, mas meu colesterol alto é familiar. Olha que interessante e importante essa informação da questão do colesterol familiar.
Eu tenho um paciente, João, que ele tem dislipidemia familiar. Eu acompanho esse paciente há mais de 20 anos. E ele evoluiu de um modo sensacional. Não tem aterosclerose. Por quê? Porque trata há 20 anos tomando estatina. Proteger o coração. Então, é muito importante a questão do colesterol alto familiar, que é passado geneticamente. Esse colesterol alto vai se depositando na parede do vaso muitas vezes nos pacientes jovens. O paciente mais jovem que eu tive com infarto, tinha 24 anos. E ele tinha essa doença, a dislipidemia familiar, né? Vai passando geneticamente, colesterol muito alto, e ele infartou com 24 anos. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. A partir de 10 anos de idade, precisa conhecer como é que é o nível do seu colesterol, e se for muito alto, precisa tratar, né? E no caso do colesterol alto familiar, uma razão a mais para ser tratado. Não é isso, João? Não, com certeza. Nós temos que saber como é que viveram nossos avós, como vivem seus pais, né? E em função disso, você tem uma atitude proativa, você está acima Você antecedeu o problema, né? Não adianta a gente chegar em janeiro e querer arrumar o telhado, né? A chuva chega já, a partir de 2 de novembro, finado, já chega a chuva. Você tem que se prevenir. Então as pessoas elas ficam com, eu não quero tomar remédio, né? Você quer ficar doente? Você quer ter Alzheimer? Você quer ter... Eu não sei o que a pessoa quer. Nós não estamos de férias aqui na Terra. Tem as pessoas que acham que nós estamos aqui de férias, né? Não faz nada, fica... fotossíntese eterna, né? As pessoas têm que trabalhar, têm que se movimentar, têm que ter as suas atividades, né? Têm que procurar crescer e tem que saber realmente o seu papel na sociedade, né? O seu papel na sociedade. Você não vai ser um cone que fica parado, você tem que ter as suas... Agora, você tem que ser inteligente. Se você acha que tomar um remédio para colesterol é ruim, imagina as pessoas que têm outros problemas muito maiores, limitações, né? Outro dia veio um ser vivo aqui na clínica, na qual ele reclamou que não tinha onde estacionar o carro, né? Eu falei, olha, você tem que falar com o senhor... Você já falou com o senhor Fernando? Eu falei, quem é o senhor Fernando, né? É o Luiz Fernando, é o prefeito da cidade. Você fala com ele, colega, aqui eu não tomo conta da rua, né? As pessoas aí, e a seguir dele veio um cadeirante, que ele vem comigo da região de Franco da Rocha, e ele veio de cadeira de roda de Franco da Rocha, pegou o trem, desceu no trem, ele veio da estação ferroviária até o meu consultório. E são mais ou menos 1,5 km, 2. Então, você imagina a situação, eu já empurrei carrinho de bebê na cidade de Curitiba, que é uma cidade, digamos assim, evoluída. As calçadas já são difíceis, você imagina você andar de cadeira de roda. E esse não reclama. Então, as pessoas reclamam de tudo. Acorda, reclama que está frio. Você acha que você está com frio? Veja quem está dormindo na rua. Pô, você acha que sua comida está ruim? Veja quem não tem comida. Verdade. Questão de bom senso. Né? É bom senso. E olha, aqui, o R. Carvalho está sugerindo um equilíbrio. Nós sabemos que nós vivemos, muitas vezes, na sociedade, tem vivido excessos. É excesso de comida, é excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de refrigerante, excesso de televisão, excesso de internet. Não me fala de refrigerante, pelo amor de Deus. Então, nós estamos indo para a reta final aqui da nossa live e eu quero chamar a atenção, então, para essa questão que o Carvalho mencionou. Equilíbrio. Então, saímos dessa rota de excesso para entrarmos na rota de equilíbrio. Do equilíbrio com relação à alimentação, com relação à atividade física, com relação aos relacionamentos, com relação, inclusive, ao trabalho, com relação ao lazer. Então, para a gente caminhar para o nosso final aqui, o que você sugere em termos de mudança de estilo de vida para prevenir e tratar as doenças cardiovasculares, o próprio diabetes? Olha, primeiro a pessoa ela tem que virar a chave na vida dela e querer mudar. A primeira coisa. Então, qualquer coisa que a pessoa tem que fazer, tem que colocar isso na cabeça. Não precisa fazer postagem no Instagram, Facebook, mostrar para todo mundo, olha, eu estou fazendo tal coisa. Se quiser fazer, faça. Mas não precisa ser cobrado, e não tem que dar satisfação para os outros.
fazer a sua parte, né? É que eu sempre falo, quem tem hemorroida não anda com a camiseta, eu tenho hemorroida, né? Cada um cuida da sua vida. Então a pessoa tem que fazer atividade física, tem que mudar a alimentação, é desnecessário, nós somos um país abençoado por Deus, temos todas as frutas possíveis e imagináveis. Você tem da amora até a melancia, todos os tamanhos para você comer, todos os sabores, todas as cores, doces, azedas, amargas, com espinho, sem espinho, com casca, sem casca. As pessoas não comem uma fruta, cara. Não comem uma fruta. Tem até a frase em inglês que você já sabe, né? Se você comer uma maçã por dia na vida, você não vai precisar de médico na tua vida, né? If you eat an apple a day, the doctor keeps away. Poxa vida! Mas o único cara que teve problema com maçã foi Adão. Todo mundo que usa maçã se deu bem, cara. O Steve Jobs se deu bem com a maçã. Né? A gente comendo protege o coração. Então a maçã, precisa mudar o hábito, querer ter uma boa assistência médica, estar com medicamentos atualizados. Medicamentos atualizados não são necessariamente medicamentos novos. Você tem que estar com conduta adequada. Né? E a pessoa tem que investir nela. Se ela não investir nela, infelizmente, a doença ganha e ganha de goleada. Né? Nós estamos lidando com, quando falando de diabetes, nós estamos nos referindo a uma enfermidade que tem 3.500 anos. Repito, 3.500 anos. Tá? Então, não é uma enfermidade que está aí há 20 anos, algo do tipo. Mesmo assim, toda doença merece respeito. Veja esse vírus que nós estamos enfrentando, o HIV, veja que foi em 83 que foi descoberto. Né? Então, note que as coisas elas vão caminhando, a pessoa tem que querer, tem que fazer a parte dela e procurar ser o mais amigo possível de todo mundo, né? Ter bons relacionamentos, alimentação, você falou bem, regrar bem o trabalho, o pessoal está trabalhando em home office, estão ficando doido porque as empresas, infelizmente, não respeitam o descanso do trabalhador, não respeitam, o pessoal está altamente estressado, mas os RH da vida, né, que são seres extraterrestres, né, que estão acima do bem e do mal, mas o pessoal não se toca, só fica falando blá, 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 blá. Mas quem trabalha sabe realmente o estresse que as pessoas estão passando e então está faltando realmente um pouco mais de pujança. Então, virando a chave, estando com medicamentos adequados, tem tudo, tem uma boa assistência médica, ao meu ver, é o caminho para que a gente possa direcionar para um bom resultado. Excelente, olha, muito bom você ter lembrado da questão do home office que tem estressado muitas pessoas. Eu tenho atendido professores com burnout, eles com um nível de estresse elevadíssimo, porque trabalham muito mais tempo do que trabalhavam na escola, estão sempre disponíveis aos alunos e aos pais dos alunos. Então, de fato, foi muito bom você lembrar dessa questão, que é uma fonte de estresse, sem dúvida, de repercussão em termos de perda da qualidade de vida, né, João? Olha, João... Não, veja bem, o cara está fazendo o home office, né? Está apertado financeiramente. Tem o vírus na rua, mora com a sogra, Jesus Cristo, cara. O coração não aguenta. Ô, João, só faltava torcer pro Corinthians como nós dois. Aí tava azarado mesmo, né? O Corinthians é uma prova, é um teste cardíaco todo jogo, né? Ô, João, mas olha, maravilha, mais uma live sensacional. Muito obrigado por você contribuir com a gente, pelos conhecimentos, pelo esse modo bem-humorado que você apresenta para a gente as coisas, sempre aprendendo com você. Agradecer também as pessoas que estiveram conosco, contribuindo, perguntando. É muito importante a participação de vocês. Na verdade, o nosso propósito é estar aqui para vocês. É isso que nos enche de alegria, né, João? Com certeza. Mais uma vez, eu te agradeço o espaço, né? No nosso canal no YouTube, depois nós vamos compartilhar as lives, já temos as nossas lives compartilhadas lá, e o pessoal realmente tem seguido, no Instagram também. Eu agradeço muito a sua divulgação, o apoio. A gente só fica feliz, porque o que a gente quer? A gente quer que as pessoas tenham a informação adequada, e não adianta entrar em atrito com pessoas que não querem aprender. Não adianta.
Tá? Então você saia da discussão, só discuta com pessoas que você... Discussão não é discutir de brigar, é discussão para que haja uma evolução, um conhecimento de ambos. Né? Eu posso estar errado, você me apresenta a tese, a gente discute, eu avalio, né? Aí tem que ter a quarta lei de Newton, né? O bom senso e avaliar a situação. Então é o que a gente procura. Debater ideias, né, João? Isso que é importante, isso que a gente faz aqui, aprender com esse objetivo de ser a cada dia melhor. Eu acho que a gente tem que ter essa proposta de desenvolvimento pessoal, buscando novos conhecimentos, trocando ideias e experiências, e com esse objetivo de sermos hoje melhores do que nós fomos ontem, e amanhã melhores do que somos hoje, nesse processo de aprimoramento e desenvolvimento contínuo. Mas muito bom mesmo, obrigado, vamos ficando por aqui. João, fala o seu canal do YouTube para as pessoas seguirem lá, por favor. Ah, sim, o nosso canal é Dr. Gonzales, vou escrever aqui, ó. Escreve aí. Dr. Gonzales, Ciência e Companhia, né? Então, tá aí o nosso Instagram, é Dr. Diabetes. Esse Maravilha. É o nosso Instagram, de cima é o YouTube. Enfim, a gente está... Repito, o objetivo é que a gente tenha as informações para as pessoas que estejam precisando. É o nosso papel. Eu sou professor já desde 1988, então a gente tem um vício de dar aula, de falar um pouco mais, mas o objetivo é um só, e saber que a gente sempre tem pessoas que sabem mais do que a gente, vírgula, graças a Deus. Né? A gente não pode ser dono de tudo. Estamos sempre aprendendo, né, João? Sempre aprendendo. Como diz um amigo meu, né? Saber não ocupa espaço. Verdade. Né? Então, saber, na verdade, eu já aprimorei essa frase aqui, né? Essa frase do meu avô, né? Saber e amar não ocupa espaço. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa situação, né? E ter a importância das coisas, né? Verdade, João. Aliás, você falou no amor, a importância do amor. É muito importante a gente lembrar que as duas coisas mais importantes da vida o dinheiro não compra, que é o amor e o tempo. Então, eu quero agradecer esse tempo que você e todos vocês que estão conosco dedicaram a nós para trocar um pouquinho das nossas vivências e experiências. E o amor, que é o essencial para a vida e faz tão bem ao coração, né? Com certeza. Muito bom. E até a próxima, né, João? Já estou querendo até programar a próxima, se Deus quiser. Aí, viu? A gente... Eu tendo esse curso, pegando algumas informações a mais... Aí a gente programa daqui mais ou menos uns 40, 50 dias um novo bate-papo, né? Quem sabe eu coloco você no meu canal, né? Legal. Eu falo lá, a gente fazemos junto aí. Muito bom. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Tchau. Fica com Deus. Tchau.